Olá, gente, vamos lá agora às questões relacionadas às revoltas religiosas. Primeiro, Enem 2008. No século XVI, nas palavras de um estudioso, reformar a igreja significava retomar o mundo, porque a igreja era o mundo. Tendo em vista essa afirmação, é correto afirmar que a. Os principais reformadores, como Lutero, não se envolveram nos desenvolvimentos políticos e socioeconômicos de suas doutrinas. Está errado, porque a política estava muito relacionada também ao que a igreja queria, aos princípios da igreja e também questões socioeconômicas. Alguns grupos, como os anabatistas, eles eram contra desigualdades sociais, então essa está errada. B. O papado, por ser consciente dos desdobramentos da reforma, recusou-se a iniciá-la, até ser a isso obrigado por Calvino. Na verdade, a igreja não iniciou essa revolta. Ela só fez uma contra-reforma depois que toda essa reforma já tinha sido iniciada. C. A burguesia, ao contrário da nobreza e dos príncipes, aderiu à reforma para se apoderar das riquezas da igreja. Bom, tá falando aqui que a burguesia aderiu à reforma. Aderiu, mas ao contrário das nobrezas e dos príncipes. A nobreza também aderiu, então essa também tá errada. D. Os cristãos que aderiram à reforma estavam preocupados somente com os benefícios materiais que delas adviriam. Não, porque algumas pessoas, ou grande parte das pessoas que aderiram a essa revolta também tinham questões espirituais ligadas a isso, questão de igualdade, de justiça, esse tipo de coisa, de apenas não concordar com o que estava acontecendo com a igreja na época. E o aparecimento dos anabatistas e outros grupos radicais são a prova de que a reforma extrapolou o campo da religião. Exato. Porque, como eu já falei sobre os anabatistas, eles eram a favor da reforma social também, da diminuição da desigualdade. Então, não era só uma questão religiosa, era toda uma questão social, política. E é isso. Segunda questão. Mackenzie, 2003. Para recusar a autoridade papal, Henrique VIII usou o parlamento. Ele sabia que sem o apoio dos nobres, da pequena nobreza rural e dos comerciantes, não poderia modificar as práticas religiosas. Foi o parlamento reunido que acatou a ideia do monarca de que o Papa era o chefe de uma potência estrangeira, interferindo nos assuntos da Inglaterra. Oficina de História, Flávio de Campos e Renan Garcia Miranda. O fragmento do texto acima está relacionado com... Bom, vamos lá. Esse texto está falando sobre toda a questão do Henrique VIII e da reforma anglicana. A aprovação do ato de supremacia, que determinou que o rei passaria a ser o chefe da igreja. Tá certo, é isso mesmo que estava falando, que estava relacionado o que aconteceu ao ato de supremacia, que foi sobre o corte da ligação entre a igreja católica e o poder na Inglaterra, tornando ele o chefe da igreja inglesa. B. A decretação da Guerra das Duas Rosas, que acaba somente com a prisão do Papa após a vitória das forças anglicanas. Não, a Guerra das Duas Rosas é um assunto à parte que não está relacionado a essa questão do corte da ligação entre a igreja e o rei Henrique VIII. C. A implantação do divórcio, que permitiu a anulação do casamento de rei Henrique VIII com Elizabeth I. Essa questão, ela tá quase certa, porque tá falando sim sobre o divórcio, mas o Henrique VIII, ele se separou, não era da Elizabeth I, ele se separou da Catarina de Aragão. D. A submissão do poder do rei às leis aprovadas no parlamento, princípio que foi estabelecido pela Carta Magna. Não é disso que está se tratando. Não, primeiro que não é sobre nenhuma submissão do poder do rei. Na verdade, ele estava fazendo o poder do rei e está falando da aliança que ele teve com o parlamento. E. A Paz de Augsburgo, que estabelecia que a religião do país passaria a ser a religião do rei ou príncipe que estivesse governando a Inglaterra na ocasião. Também não. A religião que ia ser do país era o anglicanismo.
e não a de qualquer rei ou príncipe governasse.